paz do Senhor, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Vamos para mais um devocional que tem como título: Na comunhão a igreja se fortalece e se mantém viva. Então, junto nós somos mais fortes, junto nós vamos mais longe. Filipenses, capítulo 4 e o versículo 15 e 16 é o texto que nós vamos tomar por base hoje. E diz: E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente, porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Então, Paulo aqui, ele estava exortando a igreja de Filipos. Ela não era uma igreja rica, ela era uma igreja que não era pobre, mas ela ajudou. E tinha outras igrejas que eram ricas e não ajudaram nessa missão, neste compromisso que Paulo tinha de levar o evangelho. Os gansos migratórios, eles voam sempre em forma de V. Por quê? Porque voando junto, eles vencem a resistência do ar. Então, eles voam em forma de V, porque ali eles ficam invertendo. O primeiro vai mudando a ordem para que, quando se cansasse, os outros passem à frente para resistir à dificuldade do vento. Quando um se cansa, né, o outro assume a frente. Essa é uma figura que nós temos que entender que é para a igreja. A igreja, ela anda em conjunto. Ela anda um ajudando o outro. Um faz uma coisa, outro faz outra, para não se tornar fadigante, né? João, capítulo 17, 21, diz: Minha oração por todos eles é que sejam de um coração e pensamento, tal como eu e o Senhor somos. O Pai, porque assim como o Senhor está em mim, eu no Senhor, e assim esteja eles em nós. Assim o mundo verá que a minha missão é do Senhor. Então, nós temos que entender, foi o próprio Cristo, ele dizendo que ele e o Pai são um. Ele estava dando o exemplo ali de oração. A minha oração ao Pai é que eu e o Pai somos um. Ele em mim e eu nele. E ele diz que nós também temos que ser um, para que a missão ela venha a crescer e que ela seja do Senhor, não nossa. Paulo viu isso na igreja de Filipos. E nós vamos ver hoje duas coisas, dois pontos. A unidade e o propósito de Deus, né? E a comunhão fortalece a missão. Então, nós vamos ver esses dois pontos hoje aqui. O primeiro deles é a unidade, é o coração da igreja. Nós temos que entender que a unidade, a igreja unida, ela cresce. João 17, 21 diz: Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. O versículo que a gente leu. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, e o versículo 4 e 6 diz: Há um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Paulo diz: olha, nós somos todos um. Então não existe dois batismos, não existe dois deuses, não. Só existe um, o Deus Todo-Poderoso. Então nós temos que entender que em Cristo nós somos um. E é Cristo que nos leva ao Pai. E Ele e o Pai são um. Jesus, ele pediu ali a unidade do Pai. Não por estética, mas por missão. Por algo que era necessário. A gente viver também em unidade, assim como Cristo vive em unidade com o Pai. Ele e o Pai
são um. Então, Paulo ensina aos Efésios que somos um só corpo. Então, um cordão de 3 dobras, ele não se quebra, como a gente vê lá em Eclesiastes. Eclesiastes 4, 10 a 12 diz: porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas se do que estiver só, pois caindo, não há outro que levante. Também os dois dormirem juntos, eles se esquentarão, mas um só, como se esquenta. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhes resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, você tem que entender que necessita da unidade, um unido com o outro. Então, a gente viver só não é fácil. Tudo é mais difícil. A resistência vai ser maior, mas quando você vive em comunidade, em união, a obra ela cresce. A obra do Senhor ela cresce. Melhor é serem dois do que um, como Eclesiástico diz, né? No versículo 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor pago do seu trabalho. Então, nós temos que entender que, sendo dois, é melhor do que um, porque o próprio Cristo ele nos ensinou isso. Ele sempre enviava de 2 em 2. Então, quando estamos unidos, o que é que acontece? 3 coisas acontecem. O fardo fica mais leve, porque 2 é melhor do que um só pegando aquele fardo. Então, um ajuda o outro a se levantar. Segundo, o avanço é maior. Por quê? Porque um só faz uma coisa, mais 2 pode fazer 2 ao mesmo tempo. Ou se fizer a mesma, depende do que seja, vai andar mais rápido, vai prosperar mais. Então, como os gansos rompem a resistência junto, assim nós venhamos romper a resistência do mundo junto. Então, terceiro é Deus é glorificado. O mundo vê Cristo através de nós, da nossa unidade. Então, através da unidade, o mundo vê Cristo na igreja. Então, igreja dividida não avança. Igreja unida, ela vence o inferno. O inferno ela teme a igreja que é unida, a igreja que ora, a igreja que busca, a igreja que glorifica ao Senhor. Segundo, a comunhão fortalece e sustenta a missão. A comunhão ela fortalece e sustenta a missão. Então, Filipenses 4:16, 4:15 e 16 diz assim: nenhuma igreja comunicou comigo, senão vós somente. Então, Paulo estava dizendo que só Filipenses comunicou-se com ele, falou com ele, que ele estava precisando. Então, e ele disse que não foi só uma vez, foi outras vezes também que a igreja de Filipenses ajudou a ele naquela missão. Atos 2:42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e na oração. Eles viviam em unidade, em união, junto uns com os outros. E ali a obra prosperava, a obra crescia, a obra era feita de maneira extraordinária. Paulo ele recebeu parte do que ele fez lá em Tessalônica. Só foi possível ele fazer essas coisas porque os irmãos de Filipos o ajudaram. Então ele disse: olha, parte do que eu fiz aqui, vocês têm a mão de vocês aqui, tem a ajuda de vocês, tem as finanças que vocês mandaram para que esta obra ela viesse crescer, para que essa obra viesse prosperar. Então, Paulo ele tinha o poder do Espírito Santo, ele servia a Deus de uma forma extraordinária, que a gente vê que ele se entregou-se totalmente para Cristo. Então, ali, muitas vezes, eles tinham necessidade, mas o Senhor, ele supria a necessidade de cada um. E ali, uma igreja que não era rica, mas ajudou aqueles que necessitavam.
Então, quando a unidade se junta, mesmo que tenha pouco, se torna muito. Mas quando é uma igreja que mesmo que seja rica, mas não tem unidade, não funciona. Porque um dá, os outros não dá, e aquilo fica faltando suprir as necessidades. Então, a obra ela necessita de ajuda, ela necessita daqueles que contribuem. Por quê? Porque é bíblico. A palavra de Deus já sempre fala disso, para que a igreja ela venha a crescer, principalmente na oração, na comunhão e no partir do pão. Então nós temos que entender que nós em Cristo somos um, né? Então eles deram apoio, eles deram sustento, isto é comunhão. Então quando você apoia, isto é comunhão. Não é só você estar junto no culto, não. É dar e receber. É você ajudar o seu próximo. E quando você dá, também você recebe, porque aí é a lei da semeadura. Então, quando você planta, você colhe, mas quem não planta não tem o que colher. Um dia ela pode ter plantado e vai colher, mas quando chegar o tempo que terminar aquela colheita, ela não vai ter mais o que colher, porque não plantou. Então é necessário nós plantarmos, nós fazermos a obra também, porque Tiago lhe diz que a fé sem as obras ela é morta, mas nós sabemos que não é através das obras que somos salvos, é através da fé, da graça, através da fé. Então, é por isso que quem é salvo, ele também ele faz obras. Por quê? Porque Cristo está nele. Se Cristo está nele, ele faz o bem. Então, Paulo ele sempre estava ali agradecendo àquela igreja de Filipos. Então, é suprir a necessidade do outro, é tornar o ministério mais leve e mais cheio de encorajamento. Então, uma igreja que ora, uma igreja que ajuda, uma igreja que faz missão, uma igreja que contribui, ela é uma igreja que deixa mais leve o trabalho. Mas quando é uma igreja que não colabora, que não ajuda, tudo se torna um fardo, tudo se torna uma dificuldade. Mas quando todos estão em comunhão, uns ajudando os outros, o fardo é leve, porque Cristo, ele habita no meio da igreja. E quando Cristo habita, então torna a unidade. Então a igreja primitiva, ela crescia, porque perseverava na comunhão, como a gente viu no texto de Atos 2:41. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então eles tinham as coisas em comum, e ali a obra crescia. Então, quando caminhamos junto, o esforço é menos, o resultado se amplia e Deus é glorificado. Então, é necessário que nós venhamos caminhar junto. Talvez você seja o ganso da frente hoje, rompendo o vento, mas talvez também você seja o que está atrás, empurrando com o coração e tomando uma fuga para fazer a sua parte logo à frente e ofertar com amor ao Senhor. Então, todos dois são essenciais, tanto que está na frente como os que estão atrás. Todos são essenciais. Então, não tem ninguém mais importante. Então, as coisas ela é feita de uma forma que um faz uma coisa, o outro faz outra e o fardo ele se torna leve. Então, ali nós entregamos a Cristo Jesus e ele nos abençoa. Para concluirmos, Hebreus 10, 24 e 25 diz: E considerando-nos uns aos outros, para que nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando as nossas congregações, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros e dando mais, tanto mais quanto verdes, que se aproxima aquele dia. Dia de quê? O dia que o Senhor vem buscar a igreja. Então, e Paulo aqui ele diz, olha, não deixe as congregações como é o costume de muitos. Então, nós temos que viver
em comunidade. Nós temos que viver numa igreja ali onde nós temos comunhão uns com os outros. Então, quem não tem igreja, fica difícil da gente ver Cristo. Por quê? Cristo ele está na unidade. Porque eu sou um corpo, eu sou só um corpo ali, né? Um membro. Mas todos juntos são um corpo. Corpo de quê? É o corpo que faz a igreja. Uma pessoa só, ela é um membro. É como se nós pegássemos e distribuíssemos o nosso corpo. Nós temos várias partes em nosso corpo. Temos vários membros. E um membro, ele não pode sair por aí dizendo que é eu. Vamos supor, minha mão sair por aí dizendo que é Tiago, não tem como. Logo a gente vai ter até medo, né? Não existe. Então, a igreja ela é feita pela unidade, pelo corpo de Cristo. Então, não abandone as vossas congregações, como é o costume de muitos. Deus nos chama para a maturidade, para fortalecer uns aos outros em amor, em serviço e em comunhão. A sua parte na missão não é sozinha, é junto. Tem irmão cansado que precisa que você assuma a frente. Tem irmão forte que pode ajudar você hoje passar pela dificuldade. Se você quer ter esse compromisso com o Senhor e viver em unidade como a igreja, você diga, Senhor, quebra o individualismo da minha vida. Nos faz um só corpo. Usa a nossa comunhão para avançar na tua obra, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado e que cada dia nós venhamos permanecer na presença do Senhor. E que o Senhor lhe nos abençoe e nos dê da sua graça e da sua misericórdia para todos sempre. Amém.